Olá, turma, vamos lá para a nossa aula de História, correção da atividade sobre o conteúdo Independência do Brasil. A primeira questão diz assim: escreva sua opinião sobre uma das consequências da Revolução Francesa em Portugal e no Brasil. Você ia dizer a sua opinião, né? O que você achou que foi uma das consequências dessa revolução, certo? Então, a principal consequência foi a Revolução Liberal, né? Que era onde eles exigiam, né, os franceses, que tivesse o quê? Liberdade, igualdade, né? Cada pessoa fosse tratada igualmente. Então, a principal consequência foi a Revolução Liberal e a Assembleia Constituinte, né? Que Portugal fez a Assembleia lá para tirar os poderes de Dom João, e depois foi feita uma Assembleia aqui no Brasil que dava total poderes a Dom Pedro, ok? Segunda questão. Leia o que Dom João disse a Dom Pedro em sua partida e descreva qual era o interesse do monarca. Ele disse assim, ó: se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. O que é que Dom João quis dizer com essa frase a Dom Pedro? Quis dizer que mesmo que ele estava saindo do domínio, né, do comando do Brasil, ele não ia perder, né, o vínculo. Por quê? Porque ele estava passando o comando para seu filho, ok? Terceira, quais foram as mudanças propostas pela emenda constituinte das Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa? Primeira, era dividir o Brasil em províncias autônomas, cujos governadores eram militares, ok? E deveriam ser indicados pela corte portuguesa. Extinguir todas as instituições públicas que teriam sido criadas pela família real. E também demitir juízes, advogados, escrivantes e todos que ocupavam postos nela. E ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, ok? Página 216. Na página 216, na quarta questão, passou direto. Dizia assim: responda as perguntas abaixo. A. Qual o objetivo das cortes portuguesas com essa emenda? Tinha o objetivo de recolonizar o Brasil, para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Portugal estava perdendo com essa independência do Brasil, não é isso? B. O que impediu Dom Pedro de cumprir as propostas da corte? Foi uma carta escrita por José Bonifácio e assinada por toda a Junta Provincial de São Paulo, né? Mais de 8.000 assinaturas pedindo para que Dom Pedro continuasse aqui no Brasil. C. O que dizia essa carta? Que o príncipe fosse contra a decisão das cortes e se mantivesse no Brasil. D. Qual foi a decisão de Dom Pedro depois de ler a carta? Decidiu que ia ficar no Brasil, né? Ele disse aquela frase tão conhecida: se é para o bem de todos, diga ao povo que fico. O que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, ok? Na página 217, nós vamos ver sobre esse primeiro reinado, né? Que foi quando o Brasil começou realmente, né, a ser independente de Portugal, né? Começou a ser governado realmente por Dom Pedro. É importante para que se estabeleça realmente a independência que outros países ou nações a reconheçam. Não é só eu dizer que estou independente e os outros países não me reconhecer como independente, né? Então, Dom Pedro tinha que fazer com que os outros países reconhecessem que realmente o Brasil se tornaria independente. Com o Brasil, essa transição ocorreu, de certa medida, de forma tranquila. Apesar das lutas que aconteceram, especialmente no Pará, na Bahia e no Maranhão, onde os portugueses eram mais fortes e lutavam para impedir o processo, certo?
ainda existiam portugueses aqui nesses estados e ainda continuavam lutando contra essa retomada da independência do Brasil. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a autonomia do Brasil e Portugal só veio reconhecer em 1825, após 3 anos, após a intervenção da Inglaterra, que tinha muito interesse comercial no mercado brasileiro, e a negociação de 2 milhões de libras a título de indenização paga pelo governo brasileiro. Durante o primeiro reinado, Dom Pedro enfrentou diversos problemas políticos, econômicos e externos. Os mais significativos desses problemas políticos foram as lutas de cunho separatistas, especialmente a Confederação do Equador e os conflitos entre os deputados convocados para a Assembleia Constituinte devido aos diversos interesses envolvidos na elaboração da Constituição, inclusive os do próprio imperador, bem definidos em sua frase quando jurou defendê-la, se ela fosse digna do Brasil e dele próprio. A maioria dos deputados da Assembleia tinha uma postura liberal, democrata, ou seja, desejava garantir os direitos individuais e limitar o poder do imperador. Era exatamente essa posição contrária ao desejo do imperador, que deveria ter controle total, inclusive de vetar as deliberações do legislativo, causando conflitos entre os legisladores e ele mesmo. Então, por ser um domínio liberal, né, que a Constituição defendia, é como se o povo fosse feito tudo que o povo queria. E nesse momento, o Dom Pedro teve que se, como é que eu posso dizer, impor as suas decisões, né? Porque ele não ia deixar o povo no comando, senão ia virar baderna, né, gente? Cada um querendo de uma forma. Na página 218 vem falar: no dia seguinte foi estabelecido um Conselho de Estado para rapidamente elaborar a Constituição, que foi a de 1824, que foi outorgada e na qual se estabeleceu a separação entre os 3 poderes. Nessa Constituição foi quando foi criado os 3 poderes que a gente estudou, lembra? Legislativo, executivo e judiciário, além de estabelecer o poder moderador, que foi definido como sendo a chave de toda a organização política, ou seja, Dom Pedro decidiria sobre tudo porque estava à frente dos poderes executivos e moderador. Portanto, durante todo o período do Brasil Império, o país viveu sob monarquia constitucional, em que o governo era centralizado, mesmo tendo um sistema representativo com Câmara de Deputados e Senados, isso porque o direito de votar e de eleger estava diretamente ligado à situação social, incluindo o patrimônio financeiro, e assim deixava de fora boa parte da população. Mesmo com essa revolução liberal, ainda existia o quê? Só poderia estar no comando quem tinha alguma coisa, né? Quem tinha uma boa condição financeira, quem era escolhido, né, pelo rei, né, por Dom Pedro. Dom Pedro não aceitava ter poder limitado, pretendia uma monarquia absoluta, à moda antiga. Ele queria mandar, dominar tudo. Em relação aos problemas econômicos, o país passava por uma grave crise. Por isso, manteve-se a garantia da propriedade e a manutenção do trabalho escravo, tornando o Brasil o único país independente cuja economia estava ligada à escravidão. A crise acontecia por causa da decadência das tradicionais lavouras para exportação, como açúcar, algodão e tabaco, devido à concorrência de outros países. Ora, os outros países já estavam num patamar mais elevado, né? E o Brasil não, ainda precisava da mão de obra humana, da escravidão. Nas relações externas, Dom Pedro também tinha problemas com a morte de Dom João VI, em 1826. O trono português passou a pertencer ao imperador do Brasil. No entanto, Dom Pedro renunciou ao trono em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, porque foi
pressionado pela elite conservadora, que estava temerosa de que o país voltasse a ser colonizado, a manter-se no Brasil. Mas sua filha ainda era uma criança e por isso quem passou a reger Portugal foi seu irmão, Dom Miguel, que se aliou a outros países que usurpou o trono, sendo aclamado rei. Sabendo disso, Dom Pedro, para reaver o trono, ajudou financeiramente a luta contra Dom Miguel, quando chegou a Portugal depois de um prolongado e custoso conflito. Derrubou seu irmão do trono, reavendo a sua posição. Então, eles queriam estar o tempo todo com isso, né? Dominava Portugal e dominava Brasil. Queria sempre estar no poder dessas duas nações, né, desses dois países. Diante dessa situação, no Brasil surgiram dois grandes grupos, o absolutista e os liberais. Os absolutistas, ou seja, os conservadores, eram em sua maioria portugueses que acreditavam na restauração da antiga monarquia e no poder absoluto do rei, porque vem a limitação dos poderes do imperador. As brigas violentas entre conservadores e liberais estavam se tornando cada vez mais constantes, como a Noite das Garrafadas, chegando ao auge com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, crítico ferrenho do imperador, embora houvesse jornais de ambos os lados. Tinha jornais que defendiam, né, o imperador Dom Pedro, tinha jornais que não concordavam. O enfrentamento de conservadores e liberais no Brasil, o endividamento brasileiro devido aos conflitos, como os separatistas regionais, as revoltas liberais em Portugal e principalmente a guerra da Cisplatina e a luta de Dom Miguel contra Dom Miguel, a insatisfação popular e as manifestações contra o assassinato do jornalista fizeram com que Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, abdicasse do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II. Então, com 5 anos, e retornasse a Portugal. A Guerra de Cisplatina iniciou-se em 1823 com a resistência da província de Cisplatinas, governada por portugueses. A independência do Brasil, a guerra só terminou em 1828, com a proclamação de sua independência, hoje Uruguai. Então, a Cisplatina não tinha, né, como é que eu posso dizer, aceitado essa independência do Brasil, ok? Então, Dom Pedro I também teve que deixar o Brasil e deixou no governo Dom Pedro II. Então, vocês vão responder somente a página 220, vou ter um texto aí na página 220 e vocês vão responder somente essa página. A resposta é pessoal, que fala sobre, leia um trecho sobre a Confederação do Equador e depois pesquise e escreva um resumo com outras informações sobre esse acontecimento histórico. Então, aqui está falando sobre essa confederação e vocês vão pesquisar no Google ou em outro livro algo que fale sobre essa Confederação do Equador e vão colocar aqui nessas linhas, ok? Uma coisa bem simples. Fiquem todos com Deus, boas atividades.